Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e hoje, segunda-feira, dia 18 de março, o Revista Maranhão já começa destacando. Você vai ver uma pesquisa do Instituto de Câncer revelando que o câncer de mama deve aumentar em mais de 28% na população feminina da região Nordeste. E ainda falando sobre câncer, no quadro de entrevistas, a história da dentista Juliana Vilela, que descobriu um câncer raro no nariz. E no mês dedicado ao consumidor, você vai ter algumas dicas aí voltadas às leis, inclusive para estabelecer a garantia do seu direito. E ainda nesta edição tem uma matéria especial dedicada às mulheres. E aí a gente vai saber que a mulherada pode estar onde ela quiser, inclusive em profissões consideradas de homens. Tá no ar, é o seu Revista Maranhão. Começando a semana, graças a Deus, né? Mais uma semana que seja de vitória, dá aquela respirada para que a gente possa começar bem e com atenção também, tá? Isso porque dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mostram que é cada vez mais preocupante o crescimento do câncer em todo o país. De acordo com uma pesquisa, anualmente são esperadas mais de 12 mil ocorrências da doença. Na região Nordeste, por exemplo, o câncer de mama deve chegar a mais de 28% entre a população feminina. Foi um intervalo de 7 meses entre uma mamografia, inclusive com resultado normal, e um autoexame, que Caliana descobriu que estava com câncer de mama. Todo dia, quando eu vou tomar banho, eu sempre me hidrato depois que eu termino de tomar banho. E quando eu levantei o braço, que eu fui hidratar a mama, eu senti que tinha alguma coisa dura, errada. Olhei no outro seio, não tinha. Aí eu falei, não, isso aqui não está normal, porque ele não estava aqui há um mês atrás. Então, marquei um ginecologista. Ao chegar lá, ele olhou, disse que não era normal, me pediu uma ultrassom, fiz no mesmo dia. Ele descobriu que era um nódulo para biópsia, porque era duro, não era um nódulo normal, que geralmente dá nas mamas. Encaminhou para a mastologista e ela fez a biópsia. Aí pediram vários outros exames até chegar um diagnóstico que era um carcinoma oculto de mama, com metástase para axila. O tratamento não foi fácil, foram várias etapas superadas. Cai o cabelo, cai as unhas, fica para a menstruação, tudo isso. Tem gente que dá ânsia de vômito, graças a Deus eu nunca senti vômito, mas eu dei alergia, dei febre. E é uma sensação muito ruim quando você toma quimioterapia. Não é fácil você todo dia, toda semana você levar a furada. Durante todo esse processo, ela contou com a companhia de uma amiga que presta serviço voluntário no Hospital Aldenora Belo, referência no tratamento do câncer em São Luís. Além das medicações, esse cuidado de amigos e família é terapêutico e significativo para o caminho da cura. É de grande importância o paciente saber que naquele momento que ele não está sozinho. O apoio da família, o apoio dos profissionais, a confiança do médico, isso aí faz com que o paciente ele tenha muita fé e esperança na cura, né? E quando a Carliane descobriu, né, que ela estava com o nódulo, nós já somos amigas há mais de 20 anos. E eu disse, você não está sozinha, minha amiga, porque além de sua amiga, eu sou voluntária e eu estarei contigo em todos os momentos. Caliana fez 16 sessões de quimioterapia. Agora ela espera a cirurgia e a próxima etapa será a radioterapia. Ela nunca teve medo da doença porque conta com um remédio muito poderoso, a fé. Todo dia, quando eu saía para tomar quimioterapia, eu me ajoelhava e dizia, Senhor, que corra nas minhas veias que nem água, que eu não sinta doer, que eu não sinta rejeição nenhuma dessa medicação, porque eu preciso ficar curada. Sentava, furava e botava meus fones de ouvido, ficava ouvindo hino, ouvindo a palavra, que eu passava tão rápido que eu dizia, já terminou? Eles diziam, Ave Maria, a senhora já perguntou. Eu digo, porque para mim foi rápido, mas é porque eu tinha uma fé que eu ia sair de lá logo, até chegar à última sessão, porque foi a melhor, quando ele disse para mim que aquela dali era a última. Foi um alívio imenso, porque você ter a certeza de que deu certo. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Câncer, mais de 36 mil novos casos da doença devem ser registrados no Maranhão até 2025. Entre os homens, a taxa de incidência do câncer de próstata deve ser de 56,47 a cada 100 mil homens.
Já o câncer de mama deve chegar à taxa de 28,7 a cada 100 mil mulheres. Por trás dessas projeções, fatores de risco conhecidos e alguns possíveis de serem evitados, como sedentarismo, comportamento alimentar, tabagismo, poluição e outros. Primeiro de tudo, a gente precisa de mudanças de hábitos de vida. Isso tem muita relação, esse é o alicerce do bem-estar. Então, uma alimentação saudável, a prática de atividade física, evitar o sedentarismo, que é responsável por 30% dos casos de câncer. Então, além disso, evitar a obesidade, que também é um fator de risco muito importante do câncer, e medidas preventivas como vacinação. O HPV, o papiloma vírus humano, ele é responsável por um número grande de casos de câncer, não só no câncer de colo uterino, mas o câncer de vulva e vagina na mulher, o câncer de canal anal, o câncer de boca, laringe, faringe, entre outros. Os exames de mamografia podem ser feitos gratuitamente via SUS. Em São Luís, por exemplo, o serviço está disponível no Hospital do Câncer do Maranhão, Dr. Tarquínio Lopes Filho, além das policlínicas Diamante, da Criança e da Mulher. E no mês dedicado às mulheres, a gente sabe que o ano inteiro, né, tem uma cor que define cada mês, chamando a atenção também a saúde, né, e tão importante. E nesse mês de março, quero convidar você a ficar de olho, a ficar atento em detalhes do seu corpo. Exatamente por isso que eu estou aqui com a Juliana. A gente vai conhecer a história dela, ela é dentista. E aí me chamou a atenção a Juliana nas redes sociais. Ela é linda, mas me chamou a atenção a Juliana nas redes sociais exatamente por um problema de saúde que a Juliana identificou, graças a Deus, em tempo. E é ela quem vai contar essa história pra gente. Muito boa tarde pra você, Juliana. Dá um prazer estar aqui com vocês. Saiba que é uma alegria, viu? Pra gente poder não só te receber, mas também você compartilhar com a gente uma história que é de vida, né? É, uma história de vida. Me trouxe muitos ensinamentos. E eu já começo assim, Juliana, te perguntando, né? Tem um vídeo que a gente também vai soltar agora pra você entender em meio às falas da Juliana, que você mostra que você notou algo diferente no seu corpo. Conta pra gente. Foi. Eu notei um sinalzinho, um pequeno sinalzinho no dorso do meu nariz. Ele apareceu assim do nada, eu não tinha, meu nariz era completamente lisinho. E aí apareceu bem aqui no finalzinho do nariz, era tipo um nódulo, parecia um nódulo. Ele não doía, ele não tinha secreção purulenta, ele não saía do lugar, não. Ele era meio esbranquiçado, na verdade era um pouco meio da cor da pele mesmo. Parecia um nódulo, parecia muito um nódulo. E aí ele surgiu do nada. E óbvio, sou vaidosa, tenho loja de roupa feminina, então eu estava o tempo todo me arrumando. E aí quando eu olhei bem no meu rosto, eu preciso ver aqui o que é isso, eu preciso tirar isso aqui que eu não estava gostando. E, inclusive, é uma coisa que eu me pergunto muito, sabe, Kate? Se tivesse aparecido no meu braço, por exemplo, se eu teria ido buscar ajuda, né? E é uma coisa que eu falo muito. Tudo que aparece no nosso corpo, a gente precisa estar atento. Mas hoje eu falo isso. Eu não sei se eu teria esse mesmo pensamento antes de passar por tudo isso, né? E em que momento isso te preocupou? Porque antes era aquele sinalzinho vermelho, opa, isso aqui não tô gostando muito dessa composição no meu rosto, digamos assim. Sim. Mas quando foi aquele start? Peraí, preciso de ajuda. Eu procurei ajuda médica, né? E aí a gente fez uns exames para descobrir o que era. Não deu nada maligno de primeira. Então a gente fez um procedimento e esse procedimento não estava cicatrizando. Só que na biópsia não estava dando malignidade. Então a gente descartou a possibilidade de câncer, porque o meu tipo de câncer, que é o sarcoma, que é raro, ele fica mais embaixo assim nas camadas, sabe? E acredito eu que não tenha saído na biópsia por isso. Então meio que enganou muitos médicos. E eu procurei muita ajuda, mas a gente não imaginava que poderia ser um câncer, mas ele não estava cicatrizando. Agora, obviamente, né, no início, porque você detectou isso bem no início, né? Sim, foi, graças a Deus, foi então, bem no o início. fato de não cicatrizar, mas aquilo incomodando você. Sim. E aí você partiu para realmente descobrir. Isso, foi. Como não estava cicatrizando, aí eu procurei,
como que foi que até eu chegar nos oncologistas, né? Porque até então eu estava procurando cirurgiões plásticos, dermatologistas. Para eu chegar nos oncologistas foi engraçado. Foi uma ocasião que a minha mãe encontrou com uma moça no supermercado e essa moça estava em tratamento de câncer de pele. No supermercado, aleatoriamente, ela nunca mais tinha visto essa amiga dela e do nada encontrou com ela. E a amiga estava passando por um problema de câncer de pele e fazendo tratamento em São Paulo. Aí ela passou todos os contatos para minha mãe, porque eu acho que o start da minha mãe veio aí, né? Olhou ela, encontrou com a mulher e ela falou, eu tô fazendo tratamento de câncer de pele, quer que eu passe os contatos? E a minha mãe pegou os contatos e marcou dos mesmos médicos dela lá em São Paulo. E aí foi que a gente começou a procurar ajuda com um oncologista, porque até então eu não tinha ido em nenhuma especialidade da oncologia, porque a gente não imaginava mesmo. Agora, Juliana, do dia que você notou, né, essa pontinha no seu nariz, Sim. até essa primeira consulta, né, fora, obviamente, quanto tempo passou? Foram 5 meses procurando ajuda médica. Eu passei por 11 médicos e nada da gente descobrir o que era. Foi bastante. E aí a gente fica naquela frustração, sabe? Porque uma coisa é você estar doente, você está tratando o que você sabe que você tem. E outra coisa é você ter alguma coisa e não saber o que é. Que era aquilo que eu ficava, gente, mas perdido. O que eu tenho? A gente fica perdido. Não sabe por onde ir, nem em quem confiar, sabe? Porque assim, a gente precisa escolher um profissional e seguir a linha que o profissional tá dando pra você. Claro. Né? Uma escolha sua, vou seguir a linha de raciocínio dele. E eu não conseguia seguir nenhuma, porque a gente não sabia o que era. E nem não te tinha foi diagnóstico apresentado fechado. nada, né? Isso. E lá em São Paulo, que foi onde você fez, né, o seu Sim, tratamento, como foi? Conta pra gente. Aí eu cheguei... Assim que eu cheguei na sala do oncologista, ele já foi logo chutando assim, olha, eu chuto que é um carcinoma, que é mais comum, é o carcinoma basocelular, é um câncer de pele super comum. E aí ele, olha, eu chuto que é um carcinoma, mas pode ser essa outra coisa que os médicos estão achando que é, né? Que os médicos achavam que era uma outra coisa, tinha suposição. E aí a gente fez outra biópsia, e não deu carcinoma, deu um sarcoma. E ele ficou impressionadíssimo. Ele, olha, é muito raro um sarcoma de tecidos moles, que foi o meu tipo. E ainda mais na sua idade, essa localização é uma localização que realmente é rara. Então, eles mesmos ficaram surpresos lá. E a partir daí começou o tratamento? Isso, aí a partir daí, depois que soube o que era, diagnosticou, foi que a gente começou a enveredar para o tratamento. Cirurgia? Isso, aí a gente foi fazer várias cirurgias. A primeira cirurgia para ver, fazer a biópsia, eu tive que tirar todo o nódulozinho, né, que já estava grande, porque ele foi crescendo. E aí ele não parava de crescer, ele além de não cicatrizar, ele crescia. E aí ele já estava grande, a gente tirou ele todo, antes de fazer a cirurgia maior, tirou ele todo e mandou para a biópsia. E aí, em seguida, que saiu o resultado da biópsia, foi que a gente fez a cirurgia, que é uma cirurgia que chama, não é enxerto, gente, retalho frontal. Que ele pega por isso que eu fiz, tem na testa também, o tumor ele estava só no nariz. Cadê? Ali. O tumor ele estava só no nariz, mas eu tive que operar na testa também, porque a gente fez um retalho frontal. Essa pele daqui rotaciona e vem pra cá, pro nariz. E hoje, como é que está o tratamento? E aí, após essa cirurgia, foi ventilada a possibilidade de eu fazer uma radioterapia, mas os médicos acharam melhor me liberar da rádio por várias questões, né? E aí, então eu tô curada, o tumor saiu, né, todo, graças a Deus, e agora a gente só precisa ficar indo em São Paulo de 3 em 3 meses para avaliar, porque ele tem uma taxa de recidiva, né, de 10 a 15% de acordo com os médicos, que é a taxa de recidiva, mas se Deus quiser não vai ter nada disso, se Deus quiser não vai ter. E aí daqui para frente a gente vai só fazer as reparadoras, né, as cirurgias reparadoras, que vai melhorando o nariz, uma abinha que fica maior que a outra e vai melhorando, né. Mas isso eu já até ouvi você falar nas redes sociais, né, que você grava muito esse seu dia a dia. Sim, você já me disse por lá que
que isso não é tão importante, né? Você vai fazendo isso conforme o tempo mesmo, né? Isso, exatamente. A nossa prioridade durante o tratamento era a questão da saúde mesmo. Tanto é que os médicos falaram, a gente vai primeiro retirar o tumor e depois a gente pensa no que vai fazer em relação à estética. Por isso que ficou em 2 tempos, que eles chamam, né? A cirurgia em 2 tempos. Primeiro eles tiraram tudo. Olha, Juliana, o que eu posso dizer é que a tua história, além de ser uma história que precisa se propagar, né, sobretudo pela forma, né, que atenta, né, das pessoas, porque o dia a dia ele vai nos tirando muitas coisas, né? Inclusive a atenção com nós, com o nosso corpo, com aquilo que é necessário. O que você diria para quem está em casa, para a gente finalizar? O que eu diria, e que é super importante, é a gente estar sempre atento ao nosso corpo, aos sinais que o corpo dá. Inclusive, depois que a minha história deu essa repercussão nacional, várias pessoas vieram até mim, dizendo, olha, Juliana, depois que eu vi a sua história, eu procurei ajuda médica para algumas coisas que apareceram no meu corpo e que eu não dava importância. Inclusive, uma pessoa foi e estava com carcinoma também. Meu Deus. Ele estava com carcinoma e só foi atrás porque ele olhou a minha história, ficou, né, impressionado e disse, não, eu vou atrás para ver o que é isso aqui. Se não, deixava lá. Então, eu acho que até um propósito meu, né, de estar o tempo todo, eu até boto nas minhas redes sociais, autocuidado, autoexame, é muito importante para a gente entender que você precisa estar atento a tudo que chega no seu corpo do nada, né? É exatamente isso. Não é só porque o mês é março, não, viu, mulherada, homens, todo mundo. Todo mês e todo tempo você tem que estar atento a tudo que aparece aí no seu corpo. Juliana, obrigada, tá? Obrigada. E eu espero que, de fato, de agora em diante, seja só alegria e felicidade na sua vida. Se Deus quiser. Obrigada. Amém. Eu vou pro intervalo, tá? É um instante só, toma uma água, se hidrata também e já já a gente volta. E eu tô de volta, falei que era rapidinho o intervalo, tô de volta e claro, a gente segue por aqui trazendo os assuntos pertinentes, inclusive a conhecimento, né? Porque nunca é demais. E olha, nesse mês de março, também dedicado ao consumidor, você vai ver algumas leis que foram produzidas aqui na casa, na Assembleia Legislativa, e que têm garantido o seu direito, além, é claro, de ampliar o conhecimento sobre esse assunto. Se de um lado tem consumidores sempre em busca de produtos e serviços, na outra ponta o que não falta é gente querendo vender. E quando esses 2 elementos se encontram, temos a chamada relação de consumo. O ideal é que o negócio seja bom para todo mundo, mas não são poucos os casos em que o consumidor se sente violado nos seus direitos. Eu fiz o serviço de vistoria, o rapaz disse que eu estava liberada, mandou eu voltar para casa, que era para eu aguardar o retorno da empresa. Depois que eles entrassem em contato, eles iriam me dizer o que eu teria que fazer depois. Só que eles nunca entraram em contato novamente e aí eu acabei tendo problemas com a documentação do meu carro e tendo que voltar o processo todo de novo. No Brasil, desde março de 1991, o Código de Defesa do Consumidor regulamenta essa relação. A defesa dos direitos do consumidor é uma prerrogativa do Poder Executivo, mas pode e deve ser acompanhado também pelo Legislativo. Tanto que o Parlamento Estadual tem proposto algumas alterações na legislação no sentido de garantir ainda mais os direitos de quem faz a aquisição de bens ou serviços. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, várias leis asseguram os direitos do consumidor. Entre elas, a Lei 12.207 de 2023, de autoria do deputado Leandro Belo, que determina a divulgação clara sobre valores promocionais de produtos e serviços. Já a Lei Estadual 12.001, de 2023, do deputado Cláudio Cunha, dispõe sobre os serviços prestados por hotéis, bares e restaurantes, instituindo o selo de segurança alimentar, oferecendo aos consumidores a opção de refeição livre de lactose e glúten. Outra proposta de autoria do deputado Wellington do Curso, transformada na Lei 11.644 de 2022, garante o fornecimento de energia elétrica a pessoas com deficiência ou em tratamento de saúde que necessite de aparelhos.
Também está em tramitação o projeto de lei que tem como autor o deputado Neto Evangelista, que cria o Código Estadual de Defesa do Consumidor, já com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da ALEMA. As propostas e leis pensadas pelo Legislativo maranhense são ferramentas aplicadas por órgãos fiscalizadores, como o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor, o PROCON. A nossa resolutividade quanto à questão da formalização de denúncias passa de 95%. Então, a 95% dos casos que são denunciados e formalizados ao PROCON Maranhão, nós conseguimos dar uma resolução positiva para o consumidor. Falei para você, não caia demais, viu? O conhecimento sempre é muito bem-vindo. E por falar nisso, o Maranhão foi sede do Fórum Transição Justa e Segurança Energética. Foi um encontro promovido pela Petrobras em parceria com o governo do Maranhão. Na oportunidade, a presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, participou desse evento. A Petrobras promoveu o fórum em parceria com o governo do Maranhão e com o consórcio da Amazônia Legal, destacando como tema principal a transição energética justa. A transição corresponde à produção e consumo de energia mais limpa a partir de fontes renováveis, ou seja, passar do consumo e produção de energia que gera emissão de carbono e polui o meio ambiente para a produção e consumo de energia limpa, que gera menos gases de efeito estufa. O evento contou com a presença da presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, e de uma comitiva de parlamentares. Em coletiva à imprensa, o governador Brandão ressaltou a importância do evento, que também agrega o consórcio interestadual Amazônia Legal, do qual o Maranhão e mais 8 estados fazem parte. Que tem que ter um respeito ao meio ambiente, que tem que ter sustentabilidade, mas que é necessário, importante que avance o projeto. Nós temos um pré-sal ali na região do Sudeste, em frente ao Rio de Janeiro, Espírito Santo, Porto, São Paulo, que deu um avanço significativo para aquela região, na questão da geração de emprego, geração de renda, os royalties, enfim, e a sustentação energética do Brasil para aquele momento tão importante que foi o pré-sal. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, explicou que a transição energética deve acontecer de forma gradual e responsável, sem abrir mão da produção de petróleo. A Petrobras tem lastro para reafirmar esse compromisso. Respeito é o balizador principal da nossa atuação na Amazônia. Eu quero relembrar que a nossa produção de petróleo nessa região começou na década de 80, quando o país começou a despertar de forma mais consciente para a questão ambiental. Os anos 80 foram marcados pela luta do inesquecível Chico Mendes e de tantos outros ativistas pela Amazônia. Foram o momento em que começamos a nossa produção de óleo e gás no campo de Urucu, no meio da floresta. Com a produção iniciada em 86, o polo de Urucu reúne características que nos fazem ter orgulho. É a Petrobras há mais de 30 anos operando com segurança na Amazônia, contribuindo com a comunidade local, mostrando ao país que é possível harmonizar o desenvolvimento com a preservação, com o cuidado e com o respeito. Além do governador Brandão, o fórum também contou com a presença de outros governadores das regiões Nordeste e Norte. Entre eles, o governador do Pará, Helder Barbalho, presidente do consórcio Amazônia Legal, que destacou os projetos da Petrobras para a exploração na região. Nós, aqui todos, temos absoluto compromisso com a preservação da floresta. Esta é a agenda da Amazônia e, particularmente, aqui falo na condição de governador do Pará, esta é a agenda do Estado do Pará. O que nós queremos é que haja o debate, o diálogo, a discussão e que, tecnicamente, cientificamente, subsidiado por pesquisa, por conhecimento e, claro, com o mais alto nível de implementação de estratégias, nós possamos ter clareza. Muito bacana a iniciativa. E olha, dando continuidade aqui à nossa série de reportagens, você tem acompanhado, né? Reportagens especiais a cada segunda-feira em razão do mês de março.
E a gente tem destacado vários assuntos. E mais um que a gente traz hoje, que é extremamente importante lembrar, é que a mulher, ela pode, se ela quiser, ocupar espaços aí e que, inclusive, consideradas de profissões aí voltadas para os homens. A Rafaela é engenheira eletricista formada pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, na empresa na qual trabalha, exerce uma função que por muito tempo foi ocupada por homens, mas que aos poucos conta cada vez mais com a presença de mulheres. Há 16 anos, a Rafaela deixava a universidade para encarar o campo de trabalho. Com experiências em empresas nos estados do Ceará e Piauí, ela chegou ao Maranhão para chefiar uma equipe nunca antes liderada por uma mulher. Rafaela chefia o setor de regulação e mercado, responsável por manter o serviço da empresa dentro das normas específicas e também a qualidade do que é fornecido ao consumidor. A gente conhecer, né, as atividades pelas quais a gente se propõe a executar, a gente conhecer a linha de frente, isso engrandece muito a carreira, né, e abre as oportunidades para a gente ir passo a passo, conseguindo cargos de liderança na empresa. Então, é muito importante a gente sempre estar conhecendo as várias áreas da empresa, conhecendo como os setores funcionam, como o setor funciona a nível Brasil, né, até para você ter essa capacidade de se deslocar entre estados ou se deslocar por dentro de todo o Brasil e conseguir replicar as melhores práticas que você vem trazendo. São quase 5 anos na atual função, alcançada graças à competência comprovada e reconhecida do trabalho exercido por Rafaela. A mulher, ela tem esse desafio, né, de sempre estar sendo colocada dentro de uma entrega que tem que ser melhor. Então, isso faz com que a gente entregue muito bem, com que nossos projetos sejam muito bem cuidados, né? Porque eu acho que a gente é menos suscetível ao erro, né? Os erros falam muito quando são da mulher, né? Então, a mulher ela tem que ser mais cuidadosa nesse quesito. Mas hoje eu acho que a gente evoluiu muito, a gente tem muito espaço, a gente tem que estar engajada aí e, na minha posição, acho que trazer de outras mulheres, tem muita mulher na equipe, né? Orientar as meninas mais novas que estão chegando no mercado de trabalho para que esse ciclo, né, seja um ciclo virtuoso aí dentro das atividades de qualquer empresa. Segundo o gerente de relacionamento, boa parte dos cargos mais altos dentro da empresa são ocupados por mulheres. Isso acontece porque elas têm provado ter mais capacidade para assumir aquelas funções. Nós temos técnicas de segurança, engenheiras, líderes de equipes. Em todos os setores da empresa, nós temos realmente a participação da mulher que tem dado um destaque a mais nas atividades e tem valorizado ainda mais a participação da mulher, que é essencial no dia a dia de qualquer empresa. O trabalho delas não está limitado às paredes da empresa. Nos últimos anos, o número de mulheres eletricistas aumentou no mercado. Eram poucas no início, mas na medida em que elas formavam outras mulheres, acreditavam na possibilidade de ocupar esses espaços. Nayana é fruto dessa formação e hoje trabalha em uma das equipes de rua da concessionária. A gente tinha uma expectativa enorme, né, ao longo do curso de entrar para esse mercado de trabalho e com certeza a gente continua superando nossos medos, continua superando os obstáculos e a tendência é só a gente crescer mais e mais, né? Em busca aí da melhoria do sucesso profissional. Nós começamos com a participação, nós tivemos mulheres que já se destacavam no mercado e resolveram encarar esse desafio. E assim elas foram puxando outras também que se sentiram motivadas, até que chegamos a uma turma exclusiva de mulheres. E olha, foi um resultado espetacular. Nós vimos o quanto as mulheres realmente podem fazer a diferença no dia a dia, que antes era ocupado pela classe masculina, né? E hoje a gente vê que as mulheres realmente têm uma participação fundamental e decisiva no nosso dia a dia. É isso aí.
Você viu aí, né? Basta você querer. Está optando pela profissão, ou então qualquer outra coisa. Se você quiser, você pode ir atrás. Não esquece disso não, tá? Eu vou me despedindo de vocês. O nosso Revista Maranhão vai ficando por aqui. Uma semana abençoada, que você conquiste tudo aquilo que você tiver para conquistar. Muita força, muita garra, energia. E semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta sempre ao 12h30, tá? Famosa 12h30. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Vem aí o Assembleia em Foco, primeira edição com Ronald II. Beijo, tchau.